Boa noite mais uma vez. A Fundação Astrogildo Pereira reúne grandes cabeças nacionais para discutir um dos temas da maior atualidade, que é a educação no país. Às vezes, discutir sobre esse tema esbarra em declarações surpreendentes dos últimos dias, por exemplo, de que os gays são fruto de famílias desestruturadas, ou mais do que isso, que não compete ao Ministério da Educação tratar do retorno às aulas dos alunos, menos ainda do desequilíbrio social do ensino. Diante dessas observações difíceis de qualificar, nós temos que continuar a pensar grande sobre problemas da dimensão da educação. É por isso que o senador Cristóvão Buarque nos sugere uma discussão extraordinária. Como assegurar educação de excelência no Brasil com equidade? Para isso, o senador sugeriu que convidássemos André Stabile, ex-secretário municipal de Educação de São Caetano do Sul, membro do movimento pela Base Nacional Comum Curricular e especialista em gestão de cidades com ênfase em políticas públicas educacionais. Convidar também Jorge Gurgel, professor da Universidade Federal da Bahia e conselheiro da FAP. Kleber Dantas, fundador da Online Community Action, e ele insistiu para acrescentar Olinda. E, lógico, o próprio senador Cristóvão Buarque, com um currículo que mede 1 quilômetro. Reitor da UNB, governador de Brasília, ministro da Educação, senador e agora presidente do Conselho Curador da FAP. Eu só sou o diretor da revista Política Democrática Online e estarei mediando essa nossa conversa. Senador. Boa noite a cada um e a cada uma. Eu estou imaginando que outras pessoas podem estar assistindo, além de nós. Meus agradecimentos ao embaixador André, que não deu o currículo dele, mas extenso como diplomata brasileiro, ou ex. Aliás, foi ele que uma vez me disse, quando eu pensei em não ser mais candidato a senador, esse cuidado, porque ex é invisível. Mas ele conseguiu fazer com que eu, sendo ex, esteja aqui com vocês. Nesses 8 minutos que ele me deu, eu quero falar 3 coisas e chamar a vocês para debaterem comigo. Primeiro, educação não é apenas um direito das pessoas, como está na Constituição. Educação é o vetor do progresso, do ponto de vista do crescimento econômico e do ponto de vista da justiça social. Óbvio que não é o único vetor, mas é o vetor do progresso. O que quer dizer que sem isto não há progresso, mesmo que tenha tudo mais. O segundo é que para que o Brasil transforme o entrave educacional que nós temos hoje, ou seja, o entrave ao progresso, que é a má educação, como transformar esse entrave ao progresso em vetor do progresso? E, para mim, a ideia é ter 2 ambições. O Brasil está, dentro de algum tempo, entre os países com melhor educação do mundo, vamos supor, o 10º lugar entre os países do PISA, aceitando o PISA como um instrumento de comparação, ou outro. Então, esta é uma ambição. Dentro de algum tempo, estamos entre os melhores. E a outra ambição é que não haverá diferença na qualidade da educação para rico ou para pobre, para morador em Axixá, Pernambuco, ou em Americana, São Paulo. Ou seja, não dependerá da renda da cidade, não dependerá do endereço, não dependerá da família. A qualidade será oferecida igual. Obviamente, alguns se educarão mais ou menos, pelo talento, pela vocação, mas a qualidade da educação, nem falei escola,
Porque a educação, a gente não sabe bem onde será. A educação terá a mesma qualidade. E terceiro, além de se é ou não vetor, se temos ou não condições dessas ambições, tem muita gente que não acredita que o Brasil é vocacionado para estar entre os melhores do mundo, e tem gente que não acredita que a educação pode ser igual para todos, mas assumindo essas duas ambições, o terceiro é a pergunta: como fazer? Qual estratégia? Em quanto tempo conseguiríamos isso? Eu tenho trabalhado que por aí se fala em algumas estratégias. Uma, dar a cada família um cheque no valor que permita ter uma boa educação. Eu estimo que é preciso R$ 15.000 por ano, que é menos do que se paga numa escola razoável privada. Então, tem gente que defende o que a gente pode chamar de voucherização. Entrega um voucher com R$ 15.000 por ano e a família busca uma escola. O outro é fundebização. É levar o valor do Fundeb, que vai chegar a 5.000, o valor que o governo federal transfere para cada prefeitura per capita, é levar isso para 15.000, num tempo. E o prefeito se vira. Ou seja, é uma voucherização por meio do prefeito e provavelmente da escola pública. E uma terceira é que, ao longo de um certo tempo, que pode demorar algumas décadas, o governo federal vai substituindo os quase 6.000 sistemas municipais de educação por um único robusto Sistema Nacional de Educação. A cada 2, 3 anos, um conjunto de cidades colocariam a educação de suas crianças sob uma carreira nacional de professores, em edificações novas, de qualidade, com equipamentos novos, conforme a modernidade exige. Então, são essas três que eu ouço por aí falar como estratégia. Mas, aqui nessa conversa, seria bom se saísse qualquer outra. Tem uma quarta ideia que eu não vou colocar hoje, mas eu sei que ao Kleber, sobretudo, seria muito simpático. Qual vai ser essa escola do futuro? Como é que a gente substitui a aula teatral dos professores de hoje por uma aula cinematográfica do futuro? Colocando dentro da aula o que há de possibilidades com o YouTube, com o Google, com toda essa quantidade de informações, em vez do professor diante de um quadro negro em frente aos alunos, um professor que faz o roteiro dessa aula, incorpora tudo isso que tem, isso vira uma peça cinematográfica, e tanto ele pode, o professor, assistir com os alunos presencialmente, como remotamente. Mas esse quarto item, meu caro embaixador André, a gente podia debater no futuro. Como vai ser a escola? Ou seja, o lado pedagógico, o lado educador. Hoje eu queria me concentrar nos 3 problemas que eu coloquei, que eu digo que não é de educador, é de educacionista. Termo que eu sei que é muito querido ao nosso amigo André, não o André embaixador, o outro André. Aqui estamos como educacionistas, não como educadores. Então, essas 3 perguntas de educacionista. É vetor ou não é o vetor? O vetor, embora não único. Cabem essas 2 ambições, o Brasil ser dos melhores do mundo em educação e igual para todos? E 3, qual a estratégia? A voucherização, a fundebização ou a federalização ou uma outra estratégia qualquer? É isso, André, embaixador, que eu pensei quando lhe pedi para coordenar esse debate. Você me deu 8 minutos, eu usei 6 e creio que passei a minha demanda. Fico agora querendo ouvir vocês. Kleber, você foi o primeiro referido, portanto, está convidado a falar. Mas com som é melhor. Você está sem som. Não, estava.
Agora tá bom. Isso foi para não punir vocês com a minha Yorkshire latino, mas está resolvido, tá? Tá. Eu pegaria, talvez, a ideia central do senador, quando ele coloca que a educação é o vetor, não é um vetor, é o vetor do progresso. Isso abre para a gente perspectivas muito diferentes do que a gente vai tratar. Porque eu estava fazendo um comentário, senador, antes de o senhor entrar no ar, de que eu fiz uma apresentação em Brasília, coisa de um ano atrás, e fiz uma comparação de que a educação, para mim, o ambiente de aprendizado é uma matriosca. É uma boneca dentro de uma boneca dentro de uma boneca. A gente vai ter que resolver dimensões imediatas de como retornar às escolas físicas presenciais no modelo pós-pandemia e, ao mesmo tempo, o ranking da Oxford, onde ele coloca a perecibilidade das profissões nos próximos 15 anos. E aí eu vou abrir mais uma capa de boneca. Essa força-tarefa de manufatura avançada, que hoje está no Ministério da Economia, lida com o seguinte problema. Nos próximos 15 anos, nós temos 48 milhões de jovens em idade de trabalho para entrar no mercado de trabalho, seja ele qual for. E temos 52 milhões de pessoas hoje empregadas que serão obsoletas. Então, a gente tem um problema de 100 milhões de pessoas. Esse é um lado. E, por outro lado, a desconstrução, a relocalização do mercado de trabalho, que a pandemia ajudou a apressar, onde empresas como a Google, Facebook, Twitter estão contratando pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu conheço pelo menos uns 3 em Recife que já trabalham nessas plataformas digitais. Então, você gera uma deslocalização da demanda de trabalho. E você bota uma concorrência direta com os indianos, de cara, no ambiente que eu trabalho mais, com o ambiente de TIC. Então, com essa visão de matrioscas, eu faria algumas considerações. Primeiro ponto é a gente entender qual é o modelo de educação que dá conta minimamente de enfrentar esses desafios. A gente está falando de quê? De uma educação meramente cognitiva, é conhecimento, ou elas são outras habilidades? E eu vou citar uma referência que me é muito cara. A Google, que é uma das empresas preferidas no mundo para o jovem de qualquer local do planeta ir trabalhar, ela usa um critério, usa 11 critérios de contratação. 10 são comportamentais e um é técnico, um é conhecimento de programação, de contabilidade, o que for. 10 são comportamentais, chamados soft skills, que está na base comum curricular. Então, como é que a gente vai tratar soft skills? Empatia, trabalho em equipe, criatividade com esse modelo. E aí eu vou resgatar uma conversa que eu tive com o senador, como eu tive o privilégio de ouvi-lo aqui em Recife, numa palestra que eu fiz a seguinte provocação. Eu vejo, como nenhuma outra área da interação humana, um conflito geracional abissal entre alunos e professores. E esse conflito é, de fato, um choque geracional. E onde é que ele está estabelecido? É porque você precisa hoje gerar um ambiente de sedução, de criação de interesse, de motivação. Você vai disputar na cabeça de um jovem a atenção. Essa é a grande disputa. E como fazer isso com um professor que não sabe a que família pertence o anão de Game of Thrones, que não sabe o que é uma partida de LoL, que não tem a menor ideia quem foram os 2 irmãos que na Califórnia criaram o Hits, que hoje está vendendo no mundo inteiro. Então, o professor ele não é o inspirador, que foi numa geração passada. Ele está absolutamente desconectado com os valores que estão na Campus Party, que estão em outros ambientes. Então, como é que ele vai seduzir alguém quando ele não é a minha referência? Eu não quero ser como ele quando eu crescer. Esse é o grande abismo, que é onde a gente está trabalhando. Como identificar professores que sejam criadores, como o senador coloca muito bem, capazes de fazer uma transição de uma escola teatral, onde tem quem sabe e tem quem não sabe, e você obedece com base na disciplina, para um encantador que consegue gerar interesses genuínos, onde isso é parte em sala de aula e na verdade, está disseminado a informação onde você tiver acesso à internet. Esse é o conflito. Como identificar professores ou tutores ou mentores capazes de fazer isso? E a gente tem uma visão muito clara do mercado de trabalho. Vou puxar outra matriosca. O mercado de trabalho quer resolvedores de problemas. Pessoas com enorme capacidade de combinar conhecimentos variáveis, capazes de encontrar uma solução.
na visão de Google, basemente ancorada em soft skills. Como preparar isso? Esses professores que estão não dão conta, por melhor que seja o salário, por melhor que seja a formação até acadêmica, porque eles não conseguem fazer essa transição. Isso é uma visão muito pessoal minha, que estou desenvolvendo um algoritmo específico para tratar desses assuntos. E aí, eu vou parar por aqui, só fazendo um comentário de uma reunião que eu tive com um dos 3 maiores bancos do Brasil, que estavam procurando estruturar uma área de startups. E aí o grande desafio é, tem recurso, tem demanda, não tem gente. A gente não gera ambientes de pessoas muito talentosas para suprir uma demanda enorme de novos modelos de negócio. E eu fiz uma observação, isso me levou a uma discussão com eles, que é o seguinte, eu tenho uma visão de que você precisa criar em qualquer ambiente 3 perfis combinados. O perfil do hustler, que é o instinto assassino do empreendedor. É a pessoa capaz de cheirar uma oportunidade e ter uma obsessão bastante para fazer aquilo acontecer. Tem um hipster, que é quem cria a camada de sedução. É o Steve Jobs, que encanta com um telefone que não tem tecla alguma. E o terceiro é o hacker, é o que faz acontecer. É que faz o circo acontecer todo dia de maneira certa. Quando você combina esses 3 elementos, você tem um modelo de negócio ou qualquer projeto sedutor. Como distinguir esses perfis? Esse é o desafio no meu modelo Matrioska. E esses são os comentários. Eu estou trabalhando exatamente nisso, nesse momento. Eu sou criador de uma startup no bairro do Recife. Nós criamos uma metodologia que vai estrear no município de Olinda, com toda a rede pública, que combina essas questões de soft skills, baseado em entregar uma plataforma Google, o Google Suites. Google tem uma área muito interessante disso, tem todo o conteúdo, só que isso vai ser entregue por uma plataforma de inteligência artificial baseada em soft skills, onde cada professor vai aprender no seu ritmo, na velocidade dele. E isso é remoto. E o algoritmo faz as metrificações para você avaliar os buracos de minhoca, como diz o Kahn. Você identifica as carências específicas e vai fazendo microtreinamento de modo específico. Essa é a plataforma que eu apresentei para o senador Cristóvão Buarque recentemente, que vai acontecer em Olinda no próximo ano. Esse modelo é um modelo que a gente tem uma conversa com a Google, e esse é o modelo que eu proponho. Como identificar os professores capazes de entender o que é o Game of Thrones. E eu termino por aqui a minha participação. Gurgel, sua vez agora, 8 minutos também. Queria agradecer a oportunidade e eu vou falar muito na direção das conversas que eu estou tendo com o professor Cristóvão e com a provocação que ele fez, né? Que ele aposta que, como eu, que a área federal, apesar de já fazer muito, né, pode fazer mais e com mais eficiência, né? Então, eu acho que o foco tem que ser nos resultados que nós já temos, uma cronologia muito boa aí nos últimos 20 anos do Índice de Desenvolvimento Básico da Educação, que são muito razoavelmente avaliados os municípios e os estados brasileiros, e temos que, neste foco de ter uma maior participação federal, com mais eficiência, e até a federalização de algumas áreas, a escolha é muito difícil. Então, um corte poderia ser em relação àqueles estados e municípios que têm baixo índice de desenvolvimento da educação básica. Toda a minha preocupação e minha intervenção é na direção da educação básica, aceitando a provocação da live, que é de excelência e com equidade, né? Então, qual é o nosso contexto, né, político, econômico e social? O nosso contexto coincide com o contexto mundial. Nós estamos vivendo numa situação de crise que a humanidade não esperava, e essa crise rebate de maneiras diferenciadas em determinadas regiões do mundo e em determinados países. Particularmente no Brasil, nós temos uma situação política nos 2 últimos anos que deve nos preocupar a todos, né? Inclusive nós que estamos a vida toda trabalhando, né, com a educação neste país.
em função da realidade, que é muito objetiva, né? Nós temos um país que apesar dos últimos 20 anos, ter investido consideravelmente na educação pública e tivemos alguns resultados razoáveis, está muito a desejar, porque há muito o que fazer. Nós temos, nos 2 últimos anos deste governo, coincidindo este ano com a situação de pandemia, uma desaceleração dos investimentos em educação no Brasil, particularmente na educação básica. Naturalmente, isso vai impactar essa série histórica que estava se movimentando de maneira bem razoável aí nas 2 últimas décadas, né? Dito isto, a gente tem que, trabalhando com essa crise, nessa situação de pandemia, e vislumbrando um horizonte, descortinando um horizonte no futuro imediato, pós-pandemia, nós temos que fazer um exercício nacional, né? Um exercício nacional no sentido de melhor aproveitar a nossa base técnica, material e a inteligência brasileira a favor dessa educação que nós estamos sendo aqui provocados de excelência e com equidade. Dito isto, qual seria uma perspectiva, né? Uma reflexão dentro da provocação colocada pelo professor Cristóvão Buarque, no sentido da federalização? Como é que eu pensaria essa federalização? Eu já disse que a federalização da educação básica seria com foco nas regiões de menor índice de desenvolvimento educacional, né? Esse deveria ser o principal desafio da educação básica e o principal comprometimento desta federalização, né? A federalização num caminho de uma melhoria efetiva da educação destes municípios com menor índice de desenvolvimento educacional. Assim, a área federal teria um papel de destaque nesse processo de transição para a construção de uma educação básica de excelência e com equidade. A federalização aconteceria em função das prioridades do Plano Nacional de Educação e dos recursos aprovados em caráter de urgência, criando condições especiais para a melhoria desses índices, né, nesses municípios e nesses estados da federação. Ao mesmo tempo, nós não temos só situações de baixo aproveitamento da educação básica. Você também tem boas experiências bem-sucedidas, com bons resultados obtidos nos últimos anos. Então, paralelamente à federalização, continua a existir, seria um modelo flexível, né? Um modelo híbrido, continuaria a existir e seriam trabalhados nos municípios, nas regiões, as experiências bem-sucedidas no sentido de ampliação, né, desse sucesso obtido nesses últimos anos. E aí, com essa flexibilidade, que o papel do Estado é importante, mas que a contribuição do mercado e dos próprios movimentos sociais, das ONGs, muitas delas fazem um trabalho também relevante. Isso caberia, o que nós não temos, no Sistema Nacional de Educação, uma coisa pensada desde Anísio Teixeira e que não se concretiza, apesar da legislação ter avançado, apesar da Constituição ter consagrado a educação, em 88, como uma questão importante para a sustentabilidade da sociedade brasileira. Eu diria que uma questão, aí já fechando o raciocínio aqui, que uma questão importante seria seria o conceito, trabalhar de uma visão sistêmica na educação básica, enfim, como em toda a sociedade, o conceito de sustentabilidade social, econômica e ambiental. Isso seria o conceito transversal que seria conteúdo de toda a educação básica brasileira.
deveria nortear de uma maneira transversal, como eu falei, todo o processo de construção de uma política de educação básica no Brasil, considerando as distintas realidades sociais, econômicas e ambientais, nos planos nacional, estadual e municipal. A cidadania seria um papel relevante, um papel de destaque. A cidadania, de uma maneira proativa e de maneira permanente, criaria mecanismos, meios e modos de regulação do Estado e do mercado. A cidadania seria o principal agente político dessa transformação democrática da sociedade brasileira, tendo como fundamento a educação. Eu queria, por fim, aqui, dentro das anotações que eu fiz, querendo atender a provocação do professor Cristóvão, que a internet, né, as tecnologias de informação, o rádio, num país continental e com as complexidades brasileiras, e a televisão devem e podem continuar cumprindo um papel relevante nesses desafios que nós estamos vivendo na sociedade brasileira durante e pós a pandemia. Finalmente, né, que eu não sei quanto tempo eu tenho ainda aí, mas para ouvir as provocações e as perguntas, já passou finalmente eu diria que o maior desafio, concluindo então, finalmente o nosso maior desafio é criar um amplo movimento político, econômico e social a partir do Estado, do mercado e da sociedade civil, com participação proativa da cidadania, que nos leve à implementação deste novo Programa Nacional de Educação, no caminho de uma educação básica com a equidade desejada por todos nós. Somos desafiados a fazer isso, a nos comprometermos como sociedade moderna, como sociedade democrática. Seremos capazes? Esses são os nossos desafios. Então, tentei usar meu tempo da melhor maneira possível. Obrigado. André Stabile. Meus amigos, primeiro agradecer ao senador Cristóvão Buarque, aos amigos André, George e Kleber, dizer a vocês que já me sinto representado por essas falas iniciais, e se eu tiver a honra de acrescentar alguma coisa, vou tentar ingressar pelo pensamento prático, né? Há algum tempo, já há alguns anos, venho conversando com o senador Cristóvão Buarque sobre o pensamento educacionista, né, que é um pensamento, vamos dizer assim, mais abrangente, de uma amplitude maior, que visa atender essa demanda brasileira por educação pública de qualidade para todos. E dentro dessa situação, nós conseguimos elaborar, né, o estatuto e o regimento de um instituto educacionista, ao qual o Cristóvão me entregou esse legado, que eu considero também uma missão de muita honra para mim, em virtude disso tudo ser o meu propósito de vida. E para esse Instituto Educacionista trabalhar, nós conseguimos criar, ao longo desses últimos 20 anos, uma matriz, que é uma outra forma, talvez, de representar a visão que o Kleber trouxe das bonecas que se complementam umas às outras. Queria ver se o Alexandre consegue colocar, pela Fundação Astrogildo Pereira, esta imagem, que é uma proposta de uma visão sistêmica também, que o professor George acabou de citar, sobre as 7 dimensões da educação. E se não for possível colocar a imagem, não tem problema, porque eu tenho elas de cabeça, mas acho que está dando certo aqui. Então, meus amigos, a ideia é que a gente precisa pensar num preâmbulo de que soluções isoladas para sistemas complexos não vão produzir os resultados esperados. Então, o meu trabalho nos últimos 20 anos tem sido compilar quais são os principais problemas e desafios da educação e, de alguma forma, sistematizá-los, né? Da mesma forma que a área da medicina tem o CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, as 7 dimensões da educação têm a pretensão, e mais uma vez estou confirmando aqui com a nossa conversa de hoje, tem a pretensão de agregar numa mandala e numa corrente de opinião, ou seja, numa corrente de pensamento, os problemas e os desafios da educação de maneira complexa e dizer que estas soluções precisam ser implementadas com pensamento sistêmico e com visão sistêmica, ou seja, a abordagem tem que ser sistêmica, porque só resolver uma coisa ou outra, o Brasil já tentou e não deu certo, e os países que estão à nossa frente
fizeram, de maneira muito mais sistêmica, a solução dos seus desafios educacionais ao longo de uma década, 2 ou 3 décadas, até conseguirem obter os resultados. Então, das premissas, é óbvio, a Constituição diz que a educação é um direito de todos, mas ela é muito mais do que isso. Então, não há outro caminho para se obter desenvolvimento sustentável que não seja a preparação do capital humano do país a partir de uma educação de excelência com equidade para todos. Os caminhos de voucherização, Cristóvão, ou de fundebização já se demonstraram insuficientes nas outras experiências frustradas que aconteceram, dentro e fora do Brasil. Então, eu também não vejo outro caminho que não seja o da federalização, uma vez que, só para a gente tirar um extrato, né, uma temperatura e um termômetro, se a nota do Brasil fosse a nota dos institutos federais, a educação no Brasil começava a ser séria, porque nós estaríamos ali perto do 15º lugar, junto com a Alemanha, por exemplo. Então, o Brasil sabe fazer educação boa, educação competitiva, educação de mercado, mas as nossas desigualdades dos resultados são um espelho da desigualdade dos municípios, né? É muito diferente um prefeito de uma capital ou de uma cidade rica tentar implementar políticas educacionais do que um prefeito de uma cidade que praticamente não tem orçamento e que vive de transferências legais de recursos. Então, não vejo outro caminho que não seja o da federalização por adoção e com autonomia para a gestão escolar dessas escolas, desde que todas as outras reformas sejam feitas. E o que foi dito como quarto item, Cristóvão e amigos, né, está lá mencionado na terceira dimensão. É preciso a mudança e a adoção pelo Brasil de boas práticas pedagógicas, porque a aula instrucionista superficial, baseada em decoreba e memorização, faz com que a nossa juventude não consiga sequer ter interesse. Só no ensino médio, para a gente ter uma ideia, são quase 4 milhões de jovens iniciando esse segmento da educação e apenas 700 mil concluintes, sendo que desses, um percentual muito baixo tem as competências cognitivas exigidas ou necessárias para serem jovens minimamente preparados para os desafios. Então, para resumir, né, essa ideia, eu quero citar, dentro dessas dimensões, que a gente vai ter que articular essas soluções, que são soluções sistêmicas. Então, lá na primeira dimensão, que é a dimensão de políticas públicas, vai ter que mudar a legislação, a gente vai ter que ampliar fortemente em políticas públicas a transparência do orçamento, desde que esse orçamento é arrecadado pelo Sistema Tributário Nacional, como ele é partilhado dentro do CIAF e como esses recursos chegam às salas de aula. O Brasil precisa modernizar essa legislação toda educacional e as políticas públicas de permanência para que cada governo não interrompa um processo que muitas vezes é bem sucedido do governo anterior só para mudar a marca. Né? A dimensão 2, que é a formação de professores, precisa ser para alto desempenho. Né? Eu estou dedicado, acabei de concluir o projeto junto à Universidade de Helsinki para entender como a Finlândia tem formado professores nos últimos 50 anos, né? Por que os professores de lá fazem um curso de tempo integral de 5 anos e saem com nível de mestre para poder pisar em sala de aula? E qual é a concepção, qual é o prestígio social da profissão de professor na sociedade para que isso seja uma profissão que possa atrair mais do que nós temos hoje em dia no Brasil, esses 2% de jovens. As mudanças de práticas pedagógicas que o Kleber mencionou, que o Jorge também mencionou, são absolutamente urgentes e necessárias. A gente pode falar muito sobre o modelo híbrido, sobre aula invertida, sobre a pedagogia por projetos, que parece funcionar muito melhor em termos de resultado do que nós temos no modelo prussiano ainda vigente no Brasil. Né? A quarta dimensão, que trata da administração dos ambientes educativos, então, como disse o Cristóvão, não é apenas escola, mas todos os ambientes de aprendizagem na perspectiva do território, e esse já é um modelo mundial de educação, segundo o Unicef e segundo a própria Unesco. A quinta dimensão da educação, que é a importante participação vital das famílias na jornada escolar. As escolas estão apenas em apoio aos projetos de vida que são construídos no ambiente familiar, porque a família é o primeiro ambiente onde nós construímos as nossas perspectivas de futuro. A escola é apenas o segundo ambiente. Então, como é que a gente abre
e derruba esses muros que existem ainda separando famílias de escolas. A sexta dimensão, acredito que seja muito o trabalho que o Kleber já esteja fazendo, que é a construção de arranjos educativos locais em torno de cada escola, para que as varas da infância, o conselho tutelar, as empresas, os teatros, os clubes sejam parceiros do processo educacional como um todo para garantir com que nenhuma criança seja deixada para trás. E a sétima dimensão, também com dezenas de medidas necessárias, porque a gente não pode, no setor público, administrar aquilo que a gente não consegue gerir, aquilo que a gente não consegue medir. Para os amigos terem uma ideia, mas sei que aqui é do conhecimento de todos que estão na sala e talvez não seja dos conhecimentos de quem está nos ouvindo, os dados declaratórios no Brasil não são auditados, meus amigos. Então, as informações que nós temos de todos os setores, elas são simplesmente declaratórias. A gente não sabe exatamente quantos alunos estão no sistema, quantos professores faltaram às suas aulas no ano passado. Esses dados não têm nenhum processo, não estão de acordo com as normas internacionais de contabilidade para o setor público. Então, é preciso criar um sistema de monitoramento e avaliação de indicadores que nos permita ter uma leitura clara de onde nós estamos acertando e de onde nós estamos errando. Como eu já passei 1 minuto dos meus 8 minutos que eu tinha para falar, eu quero simplesmente continuar nesse diálogo com vocês e agradecer a oportunidade de aprender tanto, agradecer também ao Alexandre pela exibição da nossa mandala das 7 dimensões da educação, André. Obrigado, André. Meu querido senador, voltamos ao senhor. Com som é melhor. Com som é melhor. Eu acho que foi uma reunião interessante de educadores, mas ainda fico frustrado como uma reunião de educacionistas. O André tocou um pouco nisso, mas está faltando esse debate político de como fazer 2 milhões de professores, 50 milhões de crianças, 200 mil escolas funcionarem como um sistema. O Gugel falou do Anísio Teixeira. O Brasil tem alguns dos melhores pedagogos e educadores do mundo inteiro. Não são muitos países que têm um Paulo Freire, um Darcy Ribeiro, o próprio Anísio Teixeira. Por que eles fracassaram? Não venham dizer que não fracassaram, porque nós somos lanternas em todas as comparações internacionais. Lanternas. E em desigualdade, eu creio que nós somos o lanterna, porque os países muito pobres, a escola é ruim para quase todos. E os países ricos conseguiram dar um mínimo de equidade. Nós somos os piores do mundo em desigualdade e nós somos um dos piores em excelência. Por quê? Apesar do Paulo Freire, do Anísio Teixeira. Porque eles foram educadores, não foram educacionistas. Eles não trouxeram a dimensão, não era o papel deles também, do sistema que deveria ser construído. Eles não trouxeram o que Juscelino trouxe do ponto de vista da industrialização. Está faltando isso. E aí eu ponho as 3 perguntas de novo na mesa. Que houve mais ou menos referência a isso, é verdade. Educação é ou não o vetor? O vetor como outro sempre, né? Desemprego é economia, investimento e educação. Saúde médicos e educação. Tudo é uma coisa e educação. Então, educação é ou não vetor? Eu fiquei muito frustrado com um debate que eu participei essa semana com o Baixa, Edmar Baixa, que eu considero dos melhores da minha geração. Além que foi ele que me trouxe quando eu voltei dos Estados Unidos para a UNB. Fiquei frustrado como um discurso sobre a economia brasileira, a palavra educação passou assim de raspão e educação profissional para poder aumentar a produtividade. Ou seja, os nossos economistas não veem o quadro educacional de uma sociedade
como sendo o vetor do progresso. Todo mundo falando inglês melhora a economia. Não são os intérpretes, não são os guias de turismo. É o clima que se cria numa população que é bem educada. Passou. E hoje, eu discutindo com um amigo meu que trabalha com estratégia, perguntando se era hora de desistir disso. Ele disse, não, é que você está trabalhando com gente velha. Não confie em economista com mais de 35 anos, ele disse. Esses caras mais velhos não conseguem entrar na cabeça deles algo diferente. Pois bem, é ou não um vetor? Segundo, faz sentido a ambição de ser excelência no mundo em educação e equidade? Ou não faz? Talvez não faça realmente. Talvez, de fato, a matriz que formou a mente brasileira, ela não nos ponha com vocação para sermos Nobel. A vocação é para termos bola de ouro. Talvez seja. E aí a gente vai ter que ser feliz com o futebol, que, aliás, dá muita felicidade, tanto quanto literatura, quanto ciência. A matriz mental brasileira permite sonhar com sermos um dos 5 países com melhor educação do mundo. Além disso, a matriz escravocrata permite que a gente sonhe com a educação do pobre igual à educação do filho? Ou isso é uma brincadeira filosófica? Foi a segunda pergunta, as 2 ambições. E a terceira é o sistema. Eu não estou querendo discutir a sala de aula, até porque o que o Kleber disse pode ser, e eu até tendo a achar que é o caminho, mas talvez não seja. Ninguém sabe como deve ser a sala de aula. Agora, eu creio que a gente sabe como deve ser o sistema onde ficam as 1 milhão de salas de aula. Eu defendo, quando falo em federação, é com liberdade pedagógica. Cada professor tem que testar o seu método. Eu falei da teatral para a cinematográfica, o professor o que quiser. Aí a gente avalia depois o resultado dele. Como eu proponho um alto salário para professor da nova carreira, uma nova carreira federal, que, na verdade, já existe. Tem 540 escolas federais. E o André falou, eu já fiz os cálculos de em que posição nós estaríamos no PISA se todas as escolas fossem iguais às 540. Ele, não sei se viu, se acertou, se ele fez também, exatamente, se eu não me engano, entre a Eslovênia e a Alemanha. Estaríamos ali. Ou seja, não está mal. E olhe que eles ainda não são bons, não são horário integral, não têm os equipamentos que deveriam, mas só o fato de ter uma carreira federal do professor com bom salário, com exigências. Porque aqui é preciso dizer, o importante do salário do professor não é só porque ele está trabalhando e vai ganhar bem, é porque oferecendo um bom salário surgem cabeças boas no concurso de professor. Por isso que a carreira federal que eu digo é daqui para frente, para quem quiser vir. Os atuais professores podem disputar o concurso para serem federais, mas é um novo concurso. Quando pagar salário alto, vai atrair gente melhor, talvez menos dedicada. Isso sim. Por isso que a gente não pode contratar depois do concurso. Tem que deixar trabalhando 2, 3 anos para testar. Mas isso já é detalhe. Então, a terceira coisa, depois do vetor e depois da ambição, que eu queria ouvir a opinião de vocês, é se faz sentido que, para conseguir as 2 ambições, sobretudo a equidade, a gente vai ter que transferir a educação de base, fundamental e médio, das mãos dos municípios para o governo federal. Eu até acho, na linha até do que o Gô já falou, que pode ser voluntário. O município que não quiser, a gente não vai poder obrigar, não deve. Poder pode, isso é botar na Constituição, mas não deve. Na hora que isso começar a dar certo federal, virão. Então, são as 3 perguntas. É o vetor daqui para frente na economia do consumo? O mais importante é, eu acho até que é mais urgente, mas não é mais importante, mas alguns acham que é para equilibrar as contas públicas. Eu acho que é mais urgente, porque sem confiança a economia não funciona, mesmo que o povo seja educado. A prova é Cuba.
não há uma confiança. Então, os investidores não irão, além do bloqueio. Mas é vetor. Segundo, são ambições que não são doidas, são ambições que fazem sentido, ou são ambições que não têm nada a ver com o Brasil, a excelência e a equidade. E o terceiro, se a ideia realmente seria ir transferindo os sistemas municipais para as mãos federais. Eu insisto nas 3 perguntas e gostaria de ouvir a opinião de vocês, podendo ser não. Pois é, sim, senador, vamos então talvez. passar a bola para Kleber Dantas, por favor, referindo-se aos 3 pontos levantados pelo senador. Com som é melhor. Obrigado. Provocação do senador. Será que a gente está enfrentando a questão no paradigma certo? Porque, de repente, a gente pode estar fazendo um esforço enorme de consertar a praça de táxi, porque o motorista precisa de um conforto para operar no mundo uberizado. Essa é a provocação. Será que a gente pode, de fato, pegando a referência do economista com mais de 35 anos, ele vai ficar preso ao mundo de referências que pode ser um desastre para o futuro? Eu acredito muito na preocupação com essa dimensão do problema. Eu queria que a gente não ficasse preso num paradigma de um modelo que preparava pessoas, como o André colocou muito bem, no modelo prussiano, que era uma estabilidade de conhecimento, que é a visão da escola militar, que é excepcional em termos de formação técnica. Agora, eu formo startups com jeito de formação militar, que é seguir um modelo plenamente definido, ou é pessoas com pensamento disruptivo, que faz aquilo que ninguém nunca fez e que, portanto, é revolucionário na essência. O que é que a gente está construindo? Qual é o modelo? Então, eu temo muito que a gente esteja sempre com a preocupação de consertar a praça de táxi. Eu não sei qual é a resposta, mas a minha visão é que a gente deve se liberar tanto quanto possível desse modelo. É óbvio que, no primeiro estágio, passar a ter uma educação federalizada, que só pelo fato de você escolher os melhores para serem professores, porque vai pagar salários melhores, obviamente que dará certo. Agora, não sei se a gente tira uma escola de um nível 2 ou 3, numa escala de 10, para o nível 5, ou se a gente coloca no nível 8. Essa é a preocupação. No nível 5 é satisfatório, a gente é competitivo, a gente dá a resposta àquela minha provocação, 100 milhões de pessoas serem empregadas nos próximos 25 anos. Eu desconfio que não. Eu desconfio que ter pessoas muito boas para fazer aquilo que já está estabelecido não é um bom modelo. Eu estou vivendo ambientes muito interessantes. Por exemplo, um dos maiores escritórios de advocacia da região Nordeste, ele substituiu 80% do pessoal que está empregado no escritório já por inteligência artificial. Isso vai de maneira acelerada para a medicina. As profissões vão desaparecer. Então, a formação do militar, que é o cara que tira 10 em tudo na escola militar, talvez não dê conta desse desafio. Eu prefiro examinar a coisa não com essas perguntas, fazer outras perguntas. Quais são as outras perguntas? Como é que eu crio um modelo mental tão flexível, tão adaptável, tão rápido, que consiga dar resposta a profissões que não existam? É profissão ou são arranjos de vida? Arranjos de vida, por exemplo, existe um instituto no Colorado, também Institute for the Future, que é um pouco a bola de cristal do Vale do Silício, que é os arranjos de vida para o futuro. E ele coloca uma profissão interessantíssima, o hobbyist, o cara que faz do hobby a sua vida. Como é que a gente vai criar modelo para formar esse tipo de profissional? Eu acho que nós estamos trabalhando na perspectiva errada. Nós estamos aqui elaborando um pouco outra metáfora, consertando a estrada que vai levar não a esse futuro, a um futuro que está no passado. Acho que temos que usar fortemente o que a gente usa hoje, que o jovem usa hoje para tudo, que é isso aqui. Nós temos que, de alguma forma, colocar isso aqui na mão de todo mundo, essa é a provocação do senador, criar maneiras da gente ter conteúdo mínimo embarcado aqui dentro e criar a última milha no sistema de conexão, que é o grande problema. Nós vimos na pandemia que a gente tem um backbone muito bom de cobertura no Brasil, mas a gente tem um problema da última milha, como entrar na casa uma velocidade mínima de internet que dê qualidade. E aí é igual a ter água ou energia, ter comunicação que consiga
conduzir esses novos conteúdos. Essa é a minha aposta. O futuro não é a projeção do passado. O futuro não vem do passado, o futuro vem do futuro. E eu acho que a gente pode estar num freio de paradigma em relação a essa visão. Obrigado. Gurgel, também se dirigindo, por favor, às 3 questões do senador. Eu acho que, como já tinha dito antes, que a federalização parece que é um certo consenso que há que atender. Não se pode federalizar tudo, né? O sistema todo, por causa dos custos dessa federalização. Mas num processo flexível e continuidade, né, da educação pública, você pode, eu já disse, né, e concordo com o professor Cristóvão, que a gente pode começar um processo de federalização onde os resultados dos índices que já estão aí há muito tempo, né, de desenvolvimento da educação básica, sejam os piores. Porque é evidente que a federalização melhora, já foi dito aí. Eu sou estudante de Escola Técnica Federal. No 2º grau, se eu não tivesse feito universidade, eu estaria vivendo razoavelmente até hoje, porque tive uma profissão já numa Escola Técnica Federal, que, infelizmente, não foi no meu tempo e não é para todo mundo. Esse que é o grande problema, né? Aí entra a questão da meritocracia também, não é? É evidente que concordamos, né, sobre essa questão. E acho que a principal questão nossa não é uma questão particular da educação, é uma questão de que nós que tivemos em outras épocas históricas um projeto nacional, hoje nós não temos. Então, você não tem... A educação vai servir para quê? Você não há um discurso, um movimento nacional a favor. A sociedade não está a favor da educação, porque a sociedade é fragmentada e cada um pensa a educação de uma maneira e uma parte razoável da sociedade, minoritária, pode colocar seus filhos nas melhores escolas privadas. Então, essa é que é a questão. Eu acho que falta um movimento cívico, eu diria, para que a gente tivesse uma educação pública de excelência com qualidade, como você tem nas escolas técnicas federais, não estaríamos inventando a pólvora no 2º grau, e falta também para que a gente quer essa educação, né? Para atingir que objetivos para o país. O que é que nós temos hoje de base técnica e material, científica, e o que é que queremos ter? Então, essa educação, desde a educação básica, deveria servir para isso, né? Então, esse é o nosso dilema, porque não é um problema particular da educação, é um problema da saúde pública, é um problema do saneamento básico, é um problema elementares da cidadania brasileira que não estão resolvidos. A educação faz parte de um desses dilemas, né? Então, a ausência de um sistema nacional de educação, nós temos um Plano Nacional de Educação, mas não temos um sistema, como já foi pensado. Está, inclusive, era para ter sido criado até 2016, na nova Lei de Diretrizes de Base, e não foi criado. Não é? Então, eu acho que um pré-requisito para a gente pensar essa totalidade, essa visão sistêmica da educação brasileira, pública brasileira, é você ter essas ferramentas e ter essa flexibilidade que foi colocada aí por todos, né? No sentido de ter a dimensão que o Brasil é um país continental, com distintas realidades econômicas, sociais e ambientais, e que a educação deveria servir, a partir do município, passando pelo Estado e chegando à federação, a atender demandas objetivas e concretas para que a gente pudesse alavancar o país a patamares sociais e econômicos melhores. Então, essa que seria a função, né? E não há o que discordar. Eu entendo a insistência e a resistência de Cristóvão, do professor Cristóvão, em relação a essas questões, mas não há como discordar das questões colocadas por ele, e particularmente a questão da federalização. Pode ser que a gente tenha visões flexíveis, não sejam iguais, mas que todo mundo concorda, principalmente com a questão da federalização. Stabile, meu querido, as 3 perguntas do senador. Bom, se a gente olhar para a realidade do mundo atual e fizermos aquele tipo de raciocínio, que é o raciocínio que mais tem o poder de esclarecer, que é o raciocínio comparativo, e entendermos como a Finlândia saiu dos anos 70, onde era um país, um dos mais pobres da Europa, que exportava carvão,
E hoje, em todos os rankings sofisticados, exceto o de tamanho de economia e o de capacidade bélica, a Finlândia hoje lidera ou está entre os 3 melhores do mundo todo. Eu até fiz um compilado junto à Embaixada da Finlândia sobre rankings que chegam a avaliar valores humanos dentro da sociedade finlandesa, como a capacidade de equilibrar vida profissional e vida pessoal. A capacidade, por exemplo, de um valor de integridade junto à sociedade. Fizeram lá um exercício de distribuir 20 carteiras com dinheiro e documento nas capitais da Europa. 20 carteiras. Madrid, na Espanha, obteve a devolução aos seus respectivos proprietários de 11 carteiras. E na cidade de Helsinki, as 20 carteiras foram devolvidas aos seus proprietários. Então, essa formação de uma educação que não é só de excelência dentro dos seus próprios muros e que impacta e que transforma a sociedade a partir de valores humanos, eu acho que não existe outro caminho se o Brasil quiser sair desse nível de indigência. Então, o pensamento educacionista, e uma vez mais, Cristóvão, te digo isso, nós precisamos de um instituto e de um manifesto educacionista que volte a colocar este tema na pauta, porque não existe mesmo outro caminho. Não existiu outro caminho para o Japão no pós-guerra, não existiu outro caminho para a Coreia do Sul, que fez nos últimos 30 anos praticamente um salto quântico do desenvolvimento socioeconômico da sua nação. Então, de fato, é o principal vetor de desenvolvimento do país, porque a gente vai ter que enfrentar a crise sanitária, a crise econômica, a crise social, a crise ambiental, e isso não se faz estalando os dedos ou a partir das canetas de Brasília. A gente precisa preparar o tecido social, e isso não vai ter outro caminho. Não vai ser um partido, não vai ser uma religião, não vai ser uma seita e nem vai ser uma startup. Será pelos sistemas de educação pública de larga escala que a gente vai conseguir essa revolução. Então, não existe outro caminho. O pensamento educacionista tem que defender, com o seu megafone, a educação como principal vetor de desenvolvimento do país. Sobre as ambições, o Brasil não precisa se contentar com o plano B. A gente já tem algum sucesso no esporte, a gente tem algum sucesso numa matriz energética bastante renovável e respeitada, construída ao longo das últimas décadas. A gente tem algum sucesso em preservação da floresta, algum sucesso, ainda que muito parcial. Só que, se nós não quisermos, se nós não colocarmos a régua alta e dizer que o direito das crianças brasileiras de aprender é o mesmo das crianças europeias, ou das crianças asiáticas, ou das crianças americanas, sempre estaremos para trás. A gente pode até ir progredindo, como disse o professor George Gurgel. Mas essa progressão nossa vai um pouco em ritmo de tartaruga, nesses últimos 20, 25 anos, enquanto os outros estão progredindo de maneira exponencial. A aprendizagem e o desenvolvimento dos meninos, assim, é básico que eles saiam falando de educação de sistemas de alto desempenho, saiam falando 3 idiomas. E a gente não consegue garantir uma boa alfabetização da língua portuguesa na educação básica. Então, estamos progredindo? Até estamos, mas é uma ambição muito baixa, é uma ambição excessivamente humilde, que não vai colocar o Brasil na posição que ele precisa estar. Então, a resposta a essas 2 ambições é sim, nós temos que estar entre os 5 primeiros, Cristóvão. E eu acho que podemos ambicionar isso dentro do médio e do longo prazo, utilizando como matriz do Sistema Nacional de Educação aquelas 7 dimensões. Porque, volto a dizer, só salário, só prédio, só internet, só habilidades socioemocionais, só a base nacional isoladamente, elas não vão produzir os resultados. E as escolas dos meninos pobres, que devem ser iguais ou melhores às escolas das famílias que têm um CEP melhor, que moram melhor. Isso eu acho que é o ponto crucial, porque está entranhado no DNA da nossa cultura essa divisão de classes e de castas. Então, existe uma tendência à preservação de privilégios na sociedade que não é fácil de romper. É como se fosse uma forma-pensamento difusa que está nesses pequenos detalhes, nas pequenas manifestações, quer seja de lideranças da indústria, lideranças políticas, etc.,
que realmente não conseguem pensar o país onde todos tenham direitos iguais de aprendizagem. E é preciso fazer isso porque a régua de partida já é muito desigual. O menino que não tem 3 refeições por dia, o menino que teve o pai preso, que o irmão morreu vítima do tráfico, ou que não teve uma boa nutrição, sequer foi amamentado na infância, já parte nesta corrida com uma enorme defasagem. Então, esta escola, para esses meninos, como disse o professor Gurgel, das cidades e das famílias mais vulneráveis, tem que levantar a régua para cima. Eu também respondo sim a essas indagações sobre ambição. E a forma de fazer? Sem um sistema nacional de educação que consiga capturar essa realidade toda desses municípios, dos 5.500 municípios. Tem município em Minas Gerais que tem 700 habitantes. E São Paulo tem milhões e milhões de habitantes. As políticas não podem ser iguais para todos. Elas têm que observar e respeitar esses níveis diferentes de maturação, de desenvolvimento, de capacidade econômica. Nem os prefeitos, muitas vezes, dessas cidades, têm condições de escolher um bom secretário de educação. O secretário de educação vai se deparar com escolas que não têm banheiro. Ou, se o banheiro existe, não tem porta. Então, as meninas fazem uma espécie de fila para que a outra possa fazer uso do banheiro para que não passe vergonha diante dos amiguinhos. Esta é a realidade extremamente desigual do país. E se a gente não cuidar de federalizar para que isso vá colocando, como disse o professor Jorge Gurgel, a partir das menores cidades e das cidades com menor índice de desenvolvimento humano e de IDEB, esse resgate vai demorar séculos. E eu já estou com 50 anos, meus amigos, eu estou com pressa. Então eu acho que está na hora da gente arregaçar as mangas, vestir essa bandeira, cujo lema seria, ao invés de ordem e progresso, educação e progresso. Não vejo outro caminho para isso, e que a gente possa dedicar uma parte do nosso projeto de vida e do nosso propósito nessa nossa passagem aqui na Terra a fazer com que o Brasil tenha educação de qualidade e que esse trabalho possa ser feito para todos. Eu vou deixar o meu convite novamente à alma de vocês. Eu sei que todo mundo aqui é muito ocupado, mas se a gente puder dedicar uma parcela do nosso tempo à divulgação e à disseminação do pensamento educacionista, isso vai fazer bem para o Brasil e bem para a nossa alma também. Eu pediria ao Alexandre, eu não sei lidar muito bem com esses itens que tem aqui, tem conversar e tem pessoas inscritas. Por favor, Alexandre, verifique se é alguém que está querendo fazer alguma pergunta. Enquanto isso, eu volto a palavra ao senador, sugerindo que agora passemos a fazer comentários finais de avaliação sobre o encontro. Senador. Antes da avaliação, André, se me permite, eu tinha uma pergunta para o Kleber. Pode ser? Bueno, eu peço que ele responda rápido. O Kleber, eu acho, e eu conheço a sua proposta, eu acho que é um novo paradigma educacional que é muito útil, muito importante e está na linha do que vão ser as escolas do futuro. A minha pergunta é, como é que eu levo isso para 50 milhões de crianças? Num sistema híbrido, senador, num sistema híbrido, a gente tem que encontrar uma forma do jovem ter acesso a uma grande plataforma na linguagem dele e a gente comece a fazer essa transição entre a sala de aula e o conteúdo que está lá. Essas plataformas elas são muito flexíveis, elas são muito baratas e elas conseguem entregar aquilo que André falou muito bem da comunidade que tem 600 habitantes e os 14 milhões de São Paulo. Ela vai entregar com a mesma qualidade. Eu acho que é esse aspecto que a gente consegue sair um pouco do padrão de ter que resolver as questões estruturais históricas. A gente não tem tempo para resolver isso, não. A gente tem que pular para cima de imediato. E isso é possível fazer para milhões de pessoas. E aí, eu concordando com você, André, nós temos uma vantagem competitiva enorme, nós brasileiros. Nós somos um povo muito flexível. E a gente é um povo que tende a ficar feliz com pouca coisa. Então, no momento que a gente está falando de ócio, de trabalho sendo reconfigurado, até a visão lá um pouco do Homo Deus, a gente vai precisar encontrar caminhos para que a nossa mente não fique totalmente ocupada com 10 horas de trabalho por dia. O jeito brasileiro de ser é uma vantagem competitiva enorme.
A visão alemã do Arbeit, do trabalho o tempo inteiro, e se não tiver o trabalho, ele morre. Isso é uma vantagem competitiva enorme para nós brasileiros. Eu diria que o homem do futuro ele é 20% alemão e 80% brasileiro, e não o contrário. E a gente consegue fazer isso com tecnologia. A gente tem algoritmo já montado aqui. Então, eu quero compartilhar com vocês uma estratégia. Não é consertar a praça de táxi. Nesse caminho não tem recurso e não tem tempo. A gente tem que pular do grau 3 da escada lá para o 7 e 8. Eu concordo, a gente tem que ter metas ousadas. E não vai ser no hardware, vai ser no software. Senador, pergunta para mais alguém? Não, eu quero apenas dizer que, com essa fala dele, confirma as minhas ideias de quem precisa federalizar. Nem falei de escola. Precisa federalizar o ambiente de formação. Ele chamou de plataforma. Essas plataformas não surgirão espontaneamente. Elas só surgirão dentro de um sistema nacional. Senão vai ficar como uma experiência dele teórica ou que vai ser adaptado em algumas plataformas, mas não haverá as plataformas para todos. Segundo, ele falou em jovem, mas a gente está falando também aqui de criança. A gente está falando desde a pré-escola até o fim do ensino médio. Quando ele falou em jovem, a ideia é que já não é mais a criança, porque, de fato, esse sistema, eu acho que não chega às crianças. Então, ele confirmou, a gente precisa ter um processo de nacionalização. É preciso ter alguém que pense os 50 milhões de crianças para levar a proposta dele, do Kleber. Só que eu não ficaria só na dele. Tem outras também por aí interessantes. E essas experiências têm que ser deixadas livres para que elas sejam testadas. Mas precisa ter a base. O melhor avião que se inventar ainda vai precisar de um lugar onde aterrissar. Pode nem ser aeroporto mais, mas vai precisar de um lugar para aterrissar. Esse lugar para aterrissar, se a gente quer que chegue a todos, só com esforço nacional. Não será com esforço individual, de boa vontade de algumas pessoas, e nem mesmo municipal, e nem familiar. Então, para adotar sistemas desse de novo paradigma, que eu acredito demais, tanto que eu falei da teatral para a cinematográfica, a proposta dele cabe na cinematográfica, a gente vai precisar de um sistema nacional. Por isso que eu me preocupo tanto com o educacionismo, e não só com o educador. O Kleber traz a proposta de educador, muito importante, mas eu não quero ficar só nele. São 2 milhões de professores, são muitos, são 50 milhões de crianças. Eu não vejo outra saída. Finalmente, eu não gosto de ficar falando do que está ruim, eu quero falar o futuro, mas eu não nego, não deixo de dizer, as melhoras que nós tivemos nas últimas décadas melhoraram deixando a gente para trás. 3 brechas estão se ampliando. Entre a educação dos pobres e dos ricos, apesar de que melhorou muito a educação dos pobres, porque 30% nem se matriculava 30 anos atrás, mas a brecha aumentou, porque a dos ricos aumentou mais. Hoje os meninos aprendem inglês, que entenderam, em estágio lá fora, o colégio bilíngue. E as escolas públicas, que são muito melhores hoje do que eram 30 anos atrás, não ensinam ainda inglês. A brecha entre o Brasil e os outros países aumentou, não todos, mas os países de nível médio. Olha, vocês vão cair para trás, mas dentro de mais 20 anos, com esse ritmo de melhora do Brasil, Paraguai vai estar na frente da gente. Paraguai está erradicando o analfabetismo, que é uma condição fundamental. E a pior, a brecha entre o que a gente ensina e o que é preciso saber no mundo de hoje está aumentando. Uma criança hoje sai da escola sabendo mais do que 30 anos atrás. Mas a brecha é menor, é maior. 20 anos atrás, você contratava um bom cozinheiro analfabeto. Hoje ele tem que saber francês. Aqui, em Brasília, onde eu moro, tem casas de restaurante que manda para a França o seu cozinheiro uma vez por ano. Antes era analfabeto, tinha o instinto fazia. Então, nós estamos melhorando, ficando para trás. Pior, comemorando. Eu vejo a citação de algumas cidades como exemplo. Essas cidades estão melhores que as outras.
Mas se fizer no PISA, então nas últimas também. Nós estamos em 56º, eles vão estar em 50º. Agora, é melhor 50º do que 56º. Mas eu quero me comparar com os primeiros, mesmo que leve 25, 30 anos, 40 anos. Então, gente, eu vou continuar insistindo, primeiro, de que o vetor é a educação, embora precise de outros, que a ambição é compatível com o Brasil e que o caminho é um sistema nacional, que eu não sei ainda qual é a melhor maneira de fazer. Um sistema nacional. Sem isso, a gente não vai conseguir fazer com que a criança que nasce numa cidade pobre pequena tenha uma escola tão boa quanto a outra. Por exemplo, a plataforma que o Kleber fala não vai se instalar automaticamente nas pequenas cidades. Alguém vai ter que levar. A gente vai pelo celular. Não, é preciso ter alguma coisa lá que convença o menino, que ensine o menino e que leve para os outros, porque um pode pegar. Sempre tem uns gêniozinhos. Mas eu quero que todos tenham acesso. Isso exige um sistema nacional. E nem Ministério da Educação de Base tem no Brasil, porque o ministério que nós temos, na verdade, ele é o Ministério do Ensino Superior e das Escolas Técnicas. O ministro não está nem aí para a educação de base. Não é esse não, hein? É porque o sistema não permite que o ministro cuide da educação de base, porque tem 6 mil ministrozinhos da educação de base, que são os secretários municipais. Mas é isso, o André, embaixador. Eu creio que foi muito bom. É a primeira vez que eu debato isso numa roda assim. Nunca tinha tido a oportunidade, porque nunca tinha nem encontrado ninguém que se interessasse. Agora você ajudou a reunir esses três que trouxemos comigo, os 4, e você, o tema. Vamos continuar debatendo. Gurgel, quer acrescentar alguma coisa? Não, somente agradecer a oportunidade. A Fundação tem todo o interesse de continuar esse debate, né? Vamos continuar, inclusive fazer um grupo entre a gente, e a gente pode ampliar esse grupo, e a gente trabalhar uma estratégia que já foi colocada, e o Cristóvão gostou muito, que é fazer uma publicação especial da revista, né? Temática, a revista em papel, né? Temática sobre a educação, e a partir disso a gente fazer um seminário nacional sobre essas questões e continuar essa discussão, né? Que é muito importante e que nos anima muito, né? Como um projeto estratégico de modernização da sociedade brasileira e, como o Cristóvão tem insistido, a educação é um vetor primordial. Eu juntaria a palavra educação não com progresso, juntaria com sustentabilidade. Então, estou até escrevendo essas anotações para essa reunião, vai sair um texto que o título vai ser esse, Educação e Sustentabilidade. Brasil, Educação e Sustentabilidade. Dentro dessa visão sistêmica que eu coloquei aqui e anunciei na discussão. Fico muito agradecido a oportunidade de conhecer pessoas como o André, como o Kleber, né? E a nossa convivência com o embaixador e o nosso Cristóvão Buarque. Kleber, quer arredondar? Só agradecer aí o privilégio de estar com vocês. Acho que a gente tem um desafio enorme. Eu só faria um complemento ao que o senador falou. A minha preocupação é com o aluno, mas é muito mais com o professor. Esse professor, por melhor que seja o aluno, se ele estiver num ambiente com o professor que ele tem, esse professor vai sabotar os bons alunos. Então, a gente tem que focar muito fortemente no professor e no aluno, para converter o professor, porque senão o ambiente de escola hoje é tóxico, especialmente para os muito talentosos, os que geram sombra, os que ousam, os que questionam. Então, o grande gargalo está na escola, não é no aluno. O aluno se adapta muito rapidamente. Ele está jogando todo dia. Então, é fácil para ele absorver conteúdo. Esse não é um problema, não. O professor, de fato, a gente tem que trabalhar de maneira prioritária. Eu estou me sentindo honrado de estar com vocês hoje e eu já postei para André Stebli a nossa última conversa, Cristóvão, o link de um relatório que nós preparamos para você, onde a gente discute um pouco mais aprofundadamente essas questões. Okay? Privilégio, amigo, estar com vocês. Meu querido Xará, André. Bom, meus amigos, queria muito agradecer esse encontro, essa honra. Eu quero que vocês recebam o meu abraço fraterno de gratidão
E quero cometer aqui a ousadia de fazer um pedido a todos vocês, talvez especialmente a André e a George, que é a nossa pretensão de darmos substância a esse debate, marcando um outro debate. Então, a Fundação Astrogildo Pereira, eu peço a vocês que, de alguma forma, entrem em contato com o pessoal da Fundação Leonel Brizola, onde está lá o nosso amigo, deixa eu lembrar o nome dele, Maneca, nosso amigo Maneca, que é o presidente da Fundação Leonel Brizola, para que a gente comece a agregar pessoas que nos ajudem a criar uma corrente de opinião, a criar uma corrente de pensamento e uma massa crítica para colocar em torno desse projeto nacional de desenvolvimento a educação como principal vetor, né? A gente vai ter que se despir um pouco de algum ferimento ou machucado político ou ideológico, superar algumas coisas em benefício de um bem maior, que é o direito à educação de todas as crianças brasileiras. Então, eu acho que, se já juntarmos essa massa crítica que a gente produziu aqui hoje e trouxermos também alguns pensadores de uma outra fundação co-irmã, ali da Fundação Leonel Brizola, e começarmos a agregar as pessoas que estão numa espécie de uma frente democrática, para pensarmos também como é que isso pode ser implementado e viabilizado politicamente, isso seria bom para a gente. Então, queria deixar esse pedido a vocês e me coloco como voluntário à disposição de participar de todos os debates que venham a tratar do educacionismo para o país. E, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado. Eu tenho que agradecer a todos pela oportunidade de ouvir brasileiros falando nesse nível que vocês falaram sobre o tema tão importante quanto a educação. Isso me dá a impressão de que o Brasil tem futuro. E não é apenas ouvir vozes oficialistas que derrapam constantemente em conceitos e em projetos. Tudo que vocês quiserem organizar para dinamizar discussões como as que vocês desenvolveram hoje, terá meu apoio e minha disponibilidade totais. Estou certo de que o nosso senador vai turbinar as sugestões que ficaram no ar e, muito provavelmente, em futuro próximo, estaremos de novo nos encontrando para trocar opiniões, não necessariamente convergir, mas discutir. Agradeço muito à Fundação, à Thalita, ao Alexandre, e até a próxima. Muito obrigado a vocês. Forte abraço, amigos. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, André. Aos dois Andrés. E Kleber. Obrigado. André, olha o teu zap, tá ok? Tá bom, vou ler. E a turma, embaixador, e a turma da retaguarda da Fundação. Pois é. Sem eles, a gente não fazia. Grande abraço, agradecer a Thalita e ao Alexandre. Pô. Grande abraço, embaixador. Muito obrigado. Um abraço forte.